noite. Estamos aqui de volta para a nossa live, o poder da revisão. Depois de ter feito a live hoje cedo, né? Não deu certo, tivemos um problema com o áudio. Então metade da live aqui, metade da nossa conversa, fiquei falando sem voz aqui, muda, falando sozinha para as paredes aqui de casa, para as minhas plantinhas. Mas agora estamos de volta, vamos refazer ali todo o esquema da live, vamos reformular tudo aquilo que eu falei mais cedo. Talvez algumas coisas a mais, talvez outras coisas eu esqueça, fale diferente, mas o conteúdo assim mesmo vai ser o mesmo. Então, o poder da revisão, esse é o tema da nossa live de hoje. Por que esse tema, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas que chegam até mim, ou que eu vejo, né, por aí, que estudam para concurso e não têm o hábito de revisar, né? As pessoas ficam muito focadas em fechar o edital do concurso e não se preocupam com a revisão, ou não sabem fazer, ou desprezam a necessidade disso, ou tem algumas outras objeções que a gente vai falar aqui ao longo dessa live, tá? Ao longo da nossa conversa. Então, quando eu vejo as pessoas, né, falando que chega na hora da prova, esqueceu, que fechou o edital, mas não revisou, que não tem esse hábito, quando as pessoas me contam um pouco ali como que é a rotina de estudo e eu vejo que não tem esse detalhe, como foi algo que fez muita diferença para mim nos meus estudos, né? Eu também negligenciei por muito tempo, mas quando eu trouxe a revisão para o meu dia a dia ali, para minha rotina de estudo, eu tive um avanço muito grande, que foi quando veio a minha aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou analista judiciário TRF3, TRF de São Paulo. Tive a aprovação em 2013, 2014, por aí. Fui nomeada muito tempo depois, né? Estou lá no meu cargo dos sonhos, é o que eu desejava, né? Trabalhar na Justiça Federal, ser analista, estar ali nos bastidores de minuta e análise de processo, eu gosto bastante. E escolhi esse tema então para a gente conversar hoje. E vamos começar um pouquinho a falar sobre o que é a revisão, né? Primeiro eu vou falar o que não é, tá? Então acho que pensando assim no estudo para concurso público, tá? Vou focar mais nisso, mas isso vai ser a questão da revisão. Você pode pensar todo o conteúdo que eu falar aqui, tudo que a gente trocar de ideia, você pode pensar em qualquer área da sua vida, né? Seja no estudo da faculdade, no estudo para uma prova da OAB, para uma prova do Enem, no estudo para você mesmo, para o seu próprio conhecimento ali, né? De você assimilar, entender mais algum assunto que você estuda. Então, algumas coisas que podem ser bastante interessantes para vocês, tá? Vou focar para o concurso, mas isso serve para todo mundo que estuda algo, que lê, que assiste, que ouve podcast, que qualquer coisa nesse sentido. Para desmistificar um pouco a questão da revisão, né? O que não é revisão? Às vezes as pessoas acham que estão perdendo tempo revisando porque estão estudando tudo de novo, né? Ou acham que não é importante, que é mais importante acumular ali a quantidade de questões, de matérias a serem estudadas e desprezam a revisão porque às vezes não tem conhecimento do que é revisar, né? Revisar é muito diferente de você reler ou reestudar tudo aquilo que você já estudou. Então a gente pensa assim, quando você está na sua rotina ali de estudo, você tem um primeiro contato com a matéria, então você vai estudar aquilo ali a fundo, pensando em concursos jurídicos, você vai estudar a lei, você vai estudar a doutrina, às vezes uma jurisprudência, né, dependendo do nível de concurso que você faz, que é importante. E você vai aprofundando ali, você vai conhecendo, né? Vai tendo aquele contato mais íntimo com a matéria, vai entendendo. Por exemplo, você vai estudar ali controle de constitucionalidade, você vai entender, né, o que é controle de constitucionalidade, o que está ali na Constituição que fala sobre aquilo, o que a doutrina diz, explica, como que isso se aplica na prática, ali na jurisprudência, né, nos tribunais, na análise dos processos em si. E aí você entende, controle de constitucionalidade, então é isso, ok, beleza. Assimilou aquilo que você estudou, né, consolidou ali a primeira etapa do seu aprendizado. Só que o que acontece? Com o tempo, a nossa mente vai esquecendo aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não faz, né? A nossa memória vai dando espaço para aquilo que se repete mais, né? Então, o nosso cérebro é muito inteligente.
Então ele entende aquilo que é importante, aquilo que você faz com frequência, que se repete, e aquilo que não é, até tive contato, mas aquilo não é importante, deixa ali do ladinho, né? Então quanto mais tempo passa, mais você vai esquecendo aquilo que você estuda. Então a importância da revisão, a gente já começa a pensar por esse ponto. Então vamos lá, revisão não é reestudar. Então você teve o primeiro contato ali com a matéria, assimilou o conteúdo, beleza, aprendi, sei o que é o controle de constitucionalidade, lindo, maravilhoso. E tá, e agora? Né? Eu vou revisar isso. Poxa, vou ter que ler tudo de novo. Todos os artigos da Constituição, não são muitos, tá, nesse caso, mas vou ter que ler os artigos da Constituição de novo. Vou ter que ler toda a doutrina de novo, mas isso vai me tomar muito tempo. Eu já estudei, né? Por que eu tenho que reestudar? Por que eu tenho que reler tudo que já foi relido, né? Então, revisão não é isso. Então, a gente já começa a diferenciar, a entender o que é e o que não é revisão. Revisão não é você reestudar aquilo que você já estudou. O que é revisão, então? Você revisa a matéria passando os olhos por aquilo, né? Então, você foi lá, estudou, fez um resumão, né? Explicando com suas próprias palavras o que é o controle de constitucionalidade, ou você fez um mapa mental bem legal, ou você fez grifos no seu material de estudo. Beleza, quando você for revisar, você vai pegar o seu material e folhear, batendo o olho ali no que é mais importante, nas palavras-chave, nas frases mais importantes, às vezes em datas, números, artigos, enfim, para aquilo ali ficar registrado, para você trazer de volta para sua mente aquilo ali que você estudou. Então você estuda, revisa, basta bater o olho na matéria que você estudou, você já está ativando o seu cérebro novamente. É como se aquela matéria começasse a adormecer ali na sua cabeça, você vai lá e dá uma cutucada, acorda aí, isso aí é importante. O cérebro fala, pera aí, tá olhando isso aqui de novo? Tá olhando para isso aqui de novo? Então é porque isso é importante. Então o cérebro fica sempre com aquela notícia, com aquela informação ativa. Ok, isso é revisar. Formas de revisão. Existem vários tipos de revisão, né? A gente pode pensar, como eu disse. Resumo é uma forma de você assimilar o conteúdo e estudar, né? Ler o seu resumo, você vai assimilar essa informação, vai revisar a sua matéria. Por mapas mentais, então durante o seu estudo você vai lá, faz mapas mentais, quando você for revisar, dá uma lida aquilo, mapas mentais é muito fácil de revisar, né? Bate o olho ali, a informação já está toda muito nítida, muito clara, você já revisou rapidamente. Outra forma de revisar é ensinando, falando para alguém aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, é você ensinar, comentar com alguém, isso é sobre controle de constitucionalidade hoje, você sabia que o controle de constitucionalidade é assim, é assado, tem a ADI, tarará, você, lá no Supremo acontece dessa forma, você entra com processo, o procedimento é esse, tal. Você conta para alguém com uma curiosidade, aquilo ali vai se reafirmando ainda mais, então o seu conteúdo, a matéria fica mais consolidada ali no seu cérebro. Então já entendemos aí o que é e o que não é revisão, tá? Então tem essa diferença. Isso já entra para você num ponto que é revisar não é perder tempo. O que acontece? Quando você estuda uma matéria, o seu cérebro ele faz uma nova conexão, principalmente quando é algo novo, assim. Então toda informação, todo aprendizado que você tem, existe uma conexão dos seus neurônios, né? Nós chamamos de sinapse. Então, essas sinapses são feitas no nosso cérebro, né? Você cria uma conexão ali que marca, que registra aquela informação, aquele conhecimento lá no seu cérebro. Então isso está conectado ali. Com o passar do tempo, essas conexões, como eu disse, vão se enfraquecendo, porque o seu cérebro ele é muito grande, ele é muito útil. Mas a ideia dele, ele tem uma tendência a poupar energia. Então, a primeira vez que você vai fazer algo, que você vai estudar algo, que você aprende algo, você demanda uma grande energia com aquilo ali, né? Então, você despende uma energia para conhecer, para entender o que está sendo dito, o que você está aprendendo ali. E aí, com a próxima vez que você for ter contato com aquilo, o seu cérebro, se você tem um conhecimento ali daquilo ali, seu cérebro vai gastar menos energia para aquilo lá, né? Então você criou novas conexões, seu cérebro gastou energia para criar aquela conexão.
Com o passar do tempo, ele vai entendendo que aquilo não é importante. Por quê? Porque ele precisa economizar energia. Então deixa aquilo ali vai se enfraquecendo, vai perdendo força porque aquilo não é importante. Você não utiliza aquilo ali no seu dia a dia, né? Leu, aprendeu uma vez, tá bom, deixa ali no cantinho porque ela não precisa mais, né? Aquilo ali não é importante, teve contato, mas tá bom, beleza. A gente vê tanta coisa o tempo todo durante o dia, né? Tanto de informação que a gente tem no celular, no computador, no trabalho, andando na rua, né? Imagina só se o seu cérebro for gravar tudo isso, né? Nós não temos o cérebro do Mike Ross lá de Suits, né? Quem dera se todos nós tivéssemos aquela mente, aquela memória que tudo que ele vê ele grava absolutamente, assim, integralmente para sempre. Mas infelizmente nós não temos esse cérebro, né? Nosso cérebro ele vai poupando essa energia, então vai deixando as coisas esquecidas. Por isso que é importante você revisar, para o seu cérebro entender que aquilo é importante. Poxa, eu estudei, eu gastei energia, eu gastei meu tempo com isso e eu vou desperdiçar esse tempo esquecendo, deixando o meu cérebro apagar essa informação lá, aguardar lá no fundo da memória, né? Não, né? Vamos valorizar o seu estudo que você fez. Então, por isso que é importante. Seu cérebro criou as conexões, criou as sinapses. É importante que você fortaleça essas conexões, que você esteja revisando, mantendo a matéria ativa no seu cérebro, dando aquela cutucadinha e cérebro, lembra disso aqui, estudei isso, isso aqui é importante, eu estou revisando, né? Eu estou revisando de novo, revisando mais uma vez, até que isso passe a se tornar uma rotina, né, no seu cérebro, uma rotina de conhecimento. Fazer revisão de um conteúdo quantas vezes? Já vou falar isso, Grazi. Segura aí que daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Então isso se torna uma rotina. Imagina só, a primeira vez que você foi escovar os dentes, né? Acho que você nem deve lembrar isso, né? Mas que seus pais foram lá te ensinaram a escovação. Então no começo você gasta uma energia, né? Como que passa a escova de cá, passa a escova pra lá, enfim, você tá aprendendo ali. E conforme você vai fazendo isso, habitualmente você escova seus dentes todos os dias, né? Pelo menos 2, 3, 4 vezes no dia, sei lá. Eu escovo só 3. Mas isso se torna tão comum, né? Você fez tantas vezes, mas tantas vezes que você consegue fazer de olhos fechados, você consegue fazer com a outra mão. Talvez você tenha mais dificuldade, porque é uma mão que você não tem hábito, mas você sabe exatamente como escovar os dentes. Você consegue explicar para qualquer pessoa como se escova os dentes. Você pega a escova de dente, abre a pasta dental, coloca a pasta lá e esfrega nos dentes de tal forma, circular, de cima para baixo, enfim, não sei qual a sua forma de escovar os seus dentes. Então isso se tornou uma rotina. Quando você estuda uma matéria, é da mesma forma, né? Se você estuda algo e aquilo você vai revisando, vai mantendo aquela matéria ativa no seu cérebro, isso é muito incrível, gente. Chega uma hora que aquilo lá é óbvio pra você, né? É óbvio. Quando chega na hora da sua prova, você lê aquilo lá, você diz, isso aqui é isso, é tal coisa, porque eu li isso, eu estudei, eu revisei, aquilo ali tá muito marcado no meu cérebro, tá muito marcado na minha cabeça, na minha mente. Então, quando você chega na hora da prova, aquilo se tornou uma rotina mental, uma rotina de conhecimento e você não tem dúvida, você já chega acertando. Você pode observar isso, quem já estuda para concurso há um tempo, quem já fez algumas provas, você pode perceber isso, você lembrar, né, que você chegou lá na hora da sua prova. Tem uma questão de algo muito simples, sei lá, princípios constitucionais, princípios administrativos, quais são os 5 principais princípios da administração. Você sabe, aquilo é muito óbvio, né? Você tem o LIMP ali, você fez um esqueminha ali, né? Mnemônico para você lembrar, né? Que geralmente os professores ensinam muito isso na aula. É um princípio que você vai ver repetidamente várias vezes ao longo do estudo de processo administrativo. Então, como você vê, mesmo que você não revise, como você viu aquilo ali várias vezes, já fez várias questões, porque é uma questão muito batida, quando chega na hora da prova, você bate o olho, é isso aqui, sem dúvida, você nem treme, assim, vai e responde rapidão, porque você tem certeza absoluta daquilo, porque aquilo virou uma rotina na sua mente, né? Você consolidou aquele conhecimento. Agora chega uma matéria de direito tributário, uma questão mais densa, mais profunda, você tem mais dificuldade, acha aquilo chato, você estudou uma vez e tá bom, bati, né, dei check no meu edital e tá lá. Quando chega na hora da prova, você olha para aquilo, às vezes você nem entende o que a pergunta tá querendo, né? Você lê umas palavras lá que você não entende nada, fala, meu Deus, o que é isso?
né? Por quê? Porque aquilo não virou uma rotina na sua mente, aquilo ali tá um conhecimento fraco. Você estudou, tá bom, assistiu uma aula, entendeu, mas deixou aquilo ali, numa caixinha lá no fundo do seu cérebro, né? Então chega na hora da prova, você tem uma dificuldade até de entender a questão para você poder responder. Então a gente entra nesse ponto. A importância da revisão para a matéria se tornar uma rotina, se tornar muito óbvio e na hora da sua prova você chegar lá com segurança, confiança e não perder tempo. Sobre tempo, prazos de memória, né? A nossa informação, existe uma teoria que se chama curva do esquecimento. Então, foi estudado isso há muito tempo, né? Hoje se aplica em vários cursinhos, foi o que eu apliquei também na minha época de aprovação, não de estudos total, mas na época que eu fui aprovada, usei essa ideia da curva do esquecimento. O que significa? Quando você estuda algo, o seu cérebro, ele registra aquilo por um tempo. Como eu falei lá anteriormente, sobre poupar energia, né? Nosso cérebro, ele tende a sempre a poupar energia, né? Ele está sempre ali buscando economizar energia da sua mente, assim, energia do seu corpo, para que você não demande energia com a sua mente, com informações excessivas, né? E que você use a energia para aquilo que é importante, para aquilo que você precisa fazer. A gente tem uma tendência a fazer a maioria das coisas a maioria das nossas decisões, nossos pensamentos são inconscientes, né? Então a gente pensa sem ver, né? Diz-se que mais ou menos em torno de 40% das nossas decisões são inconscientes. Então se você chega na prova com a matéria muito fortificada na sua mente, aquilo ali já entra no seu inconsciente, né? O que eu falei da rotina é um pouco isso. Você já dá o check lá. Mas se você deixa essa matéria de lado ali, você estudou, ok, deixou ela de lado, não revisou, seu cérebro tem uma curva que você conheceu, teve aprendizado, de repente ela começa a descer, começa a esquecer aquilo que você estudou. Então, você estudou, ok, no dia seguinte ela já desce, você já perde uma porcentagem muito grande de retenção daquilo que você estudou. Então, você já esquece alguns detalhes. Passou uma semana, a curva desce mais ainda. Então você perde ainda mais porcentagem daquilo que você estudou, né? Depois de 7 dias, você já esqueceu, sei lá, 50% daquilo que você estudou, 60%. Depois de um mês, aquilo ali quase que sumiu da sua mente, né? Então se você for tentar lembrar de algo que você leu, que você ouviu, que você estudou um mês atrás, você vai precisar de fazer muito esforço para tentar lembrar daquilo, e o que você lembrar vai ser uma porcentagem bem pequenininha assim daquilo que você efetivamente estudou, aquilo que você efetivamente aprendeu, tá? Então é importante você manter a matéria na sua mente até revisar algo no máximo 30 dias depois. Claro que se você estudar algo hoje, for revisar só depois de 30 dias, a sua revisão vai demandar mais energia, vai demandar mais tempo. Então aquilo que eu falei, de você pegar a matéria e só bater o olho, depois de 30 dias você vai bater o olho e talvez você precisa realmente reler algo ali, porque aquelas informações foram esquecidas. Então quando você consolida a matéria na sua mente, chega na hora da prova, você ganha tempo, porque você vai pegar a questão, vai ler a pergunta e isso aqui eu já sei porque eu li várias vezes, eu tenho certeza absoluta do que é isso, você responde rapidamente. Agora imagina quando chega uma questão que você leu, estudou 6 meses atrás, antes de sair o edital da sua prova, você estudou, nunca mais revisou aquela matéria, fez uma outra questão que caiu aquilo lá, ok, e passou para frente. Chega na hora da prova, qual a chance de você lembrar o que você estudou 6 meses atrás e nunca mais teve contato com a matéria, né? E aí você vai pegar a pergunta, vai ler e vai pensar, meu Deus, eu estudei isso, eu sabia, eu achei muito legal na hora que eu estudei, eu aprendi, mas como é que era mesmo? Nossa, era 5 anos ou era 3 anos, né? Qual a forma de resumo que você acha mais eficiente? Vou falar sobre isso também, Grazi. Aí depois, se eu não te responder, se você me lembra, tá? Se não for o que você quer saber. Então, quando você chega na prova, você ganha tempo, né? Se você for ficar pensando, né, tentando resgatar lá na sua memória, meu Deus, o que era,
você vai perder tempo na sua prova. E aí já pensou se são várias questões assim, né? Às vezes você não consegue fechar, você não consegue responder toda a sua prova, né? E você vai perder tempo na hora de passar limpo, na hora de passar as questões para o gabarito, etc. Então você tem um ganho de tempo. O que eu vejo muita gente que vem falar para mim, que quer fechar o edital, e aí acha que revisar é perder tempo, né? Como assim, né? Eu tenho, sei lá, 2 horas de estudo por dia. Se eu for passar 1 hora estudando e 1 hora revisando, não vai dar tempo de fechar edital, não vai dar tempo de estudar tudo, né? Dá aquela sensação de que, poxa, eu tô sabendo muito pouco, porque, sei lá, tem uma lista gigante de itens ali no conteúdo programático, de questões que caem, de matérias, né, assuntos que caem na prova, e eu não estudei não vou estudar nem metade, né? Se eu for parar para revisar tudo aquilo que eu sei, eu preciso estudar tudo, É a maior ânsia, assim, dos concurseiros, já foi a minha mesmo, assim, eu também tinha essa ilusão de querer fechar o edital, nunca consegui, mas eu tinha ilusão, na verdade eu consegui uma vez. Mas eu tinha a ilusão de que eu precisava fechar o edital para poder passar na prova. A minha ideia era essa, para eu passar na prova eu preciso fechar o edital. Não, você não precisa fechar o edital, você precisa saber de verdade aquilo que você estudou e principalmente saber aquilo que cai na sua prova, né? Isso já vai ser um tema para um outro live, uma outra conversa. Mas pense nisso, tá? A revisão é ganhar tempo. Se você tem 2 horas de estudo, não pense que você precisa passar 1 hora revisando. Isso vai depender do seu nível de estudo. Mas pensando que você está ali do começo para metade do conteúdo, né? Você não precisa gastar tanto tempo assim na sua revisão. A gente pode pensar, talvez, que estudou metade do conteúdo programático, da metade para frente, talvez você precisa começar a reverter, né? Revisar mais tempo do que estudar mais tempo. Mas pensa nisso, você está ganhando tempo, né? Você está consolidando. Se eu chegar na hora da prova, você vai saber efetivamente aquilo ali que você estudou. Não vai esquecer, não vai ter branco. Toma um minutinho. Sim, Grazi, revisão é fundamental. Tá ótimo, já tá no caminho. Você tem essa consciência, já tá no caminho. Muitas pessoas chegam para mim e falam, eu fechei o edital, né, pro concurso. Aí eu pergunto, e aí, como é que foi, né? Foi bem na prova, né? Não fui bem. Por quê? Porque não revisou. Aí eu pergunto, mas você revisa a matéria? Você revisava? Não revisava. E aí esse é um dos grandes erros, para mim talvez o maior erro do estudante, que é não revisar. Então pensa nisso, tá? Isso aconteceu comigo, eu estudei para concurso, pasmem, durante 10 anos. Mas assim, eu entrei na faculdade já de Direito, já pensando em estudar para concurso. Então assim, no primeiro semestre, eu já tinha um conhecimento de Direito muito aprofundado, muito mais do que quem estava ali na mesma turma que eu, né, começando a faculdade de Direito, porque eu fazia cursinho, né, cursinho você vai vendo mais à frente, né, coisas que não se vê no primeiro ano de faculdade. Então eu entrei nessa onda de preparação de estudo muito imatura, né, eu vim de uma geração, né, na verdade geração não, mas minha mãe era concurseira, minha mãe era concursada, agora é aposentada. Mas ela sempre indicou isso, né? Ela sempre tentava ensinar o caminho que ela seguiu, né? Olha, eu fiz assim, faz assim. E ela falava muito disso, de fechar o edital, de estudar item por item. E eu seguia um pouco o que ela me indicava. E realmente faz sentido, ela me indicava uma técnica muito boa, que era essa. De estudar item por item do edital. E era uma coisa que eu fazia, mas não pensava em revisar, por falta de maturidade, né? Mas ela sempre falava isso, né? Que quando ela estudava, às vezes ela fazia tanto a mesma questão, ela viu aquele assunto cair tantas vezes em prova, que chegava uma hora que aquilo ficava óbvio para ela, que era muito fácil, que ela sabia exatamente o que a banca ia perguntar, já sabia exatamente a resposta. Ela não falava nessas palavras, né? Minha filha tem que revisar e tudo, mas de certa forma era isso que ela fazia, né? Ela estudava aquilo tantas vezes, estudou tanto, aquilo ficou tão maçante, que chegou na hora da prova, ela sabia e conseguiu a aprovação dela. Então, essa é a distinção, tá? De quem é aprovado e de quem não é aprovado. Se você não revisa, se você estuda ali só quando sai o edital e acha que é o suficiente, isso é muito falho, é um estudo falho, né? Então, para você pensar que tem uma mentalidade, quero ser aprovado,
Começa por esse diferencial já. Então estuda e revise sempre a matéria estudada. Formas de revisar, né? A Grazi, exatamente, virou automático. A Grazi perguntou aqui antes, deixa eu achar, fazer revisão de um conteúdo quantas vezes e qual a forma de resumo que eu acho mais eficiente. Tá. Formas de revisão, formas de estudo. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, meu esposo, ele tem muita facilidade de ouvir, ele aprende muito ouvindo. Então ele ouve uma aula, ele assimila totalmente aquela aula. Eu assisto a mesma aula, só ouvindo, eu não assimilo. Então às vezes a gente vai conversar depois sobre a aula que a gente assistiu, né? Ele é instrutor de yoga, eu também sou, além de analista judiciária. Então a gente faz alguns cursos nessa área de aprofundar, né, sobre yoga juntos. E às vezes a gente vai conversar sobre a aula que a gente assistiu, né, que é uma forma de consolidar o aprendizado ali, o conhecimento. E ele começa a falar, que ele falou, o professor falou tal coisa e tal, tarará, é assim, assado. Eu fico boiando, porque só de ouvir eu não assimilo, né? Eu preciso anotar tudo que é dito na aula e depois reler. Quando eu leio, a minha forma de assimilar é essa, releio, né? Então eu faço resumos das aulas e releio para poder absorver o conteúdo. Ou leitura de livros, enfim. Então, quando eu estudava para o concurso, o que era muito oportuno para mim? Eu já tentei mapas mentais. Como eu falei, acho mapas mentais maravilhoso, principalmente para quem está começando a estudar, porque a coisa fica, você faz desenhos, né? Fica muito visual assim para você. O mapa mental é muito fácil de você decorar dessa forma. Acho muito legal. Mas eu acho que você perde muito tempo fazendo um mapa mental, né? O tempo que você tem de fazer o desenho, de pensar no como que você vai desenhar aquilo ali no papel para ficar óbvio para você, isso desgasta muito, demanda muito tempo, né? É muito bom, mas eu acho que demanda muito tempo. Fazer resumos ou fichamentos, né? Tem gente que faz fichamentos dos erros, etc. Eu também não gosto, porque eu também acho que perde muito tempo. Talvez no começo, bem no começo mesmo, quando você está fazendo a sua base de estudos, a gente pode fazer uma live sobre isso depois, né? De montar a base de estudos e depois subindo isso. Mas quando você está montando a sua base de estudos ali, talvez seja interessante fazer resumos. Eu não fazia porque eu também achava, já tive a época de testar. Testei e falei, pra mim não dá, porque eu perco muito tempo fazendo resumo, isso me desgasta, eu fico ansiosa, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então isso não me fazia bem, né? Chegava na hora de revisar, enfim, eu já estava desgastada, pra mim não compensava. Não usei essa metodologia, mas existe essa forma. O que eu usei? Grifos. Então eu pegava o material de estudo, pegava um marcador amarelinho desse, grifava ali tudo o que eu achava importante, palavras-chave, às vezes um detalhezinho ali que eu achava mais interessante. Tem que ser algo dinâmico, sim. Anotava, fazia essa marcação. Apenas isso, às vezes quando eu achava importante algo que era muito, que eu sabia que caía muito na prova, que eu tinha mais dificuldade, eu fazia uma anotaçãozinha ali mesmo no canto do material de estudo. E é isso. Depois eu voltava e relia os grifos que eu tinha feito. Essa era a minha forma de estudar e de revisar. Para mim funcionava assim. Já usei várias cores de marcador. Para mim, achava que era bom, achava que funcionava, que era legal assim. Eu vejo muita gente dando essa dica. Depois eu recebi uma dica contrária, de que só o amarelo funciona para o nosso cérebro, tá? Ele é o que mais chama a atenção da nossa mente. Isso depois, quando você vai estudar cores, enfim, você entende que isso tem sentido. E aí eu substituí, tirei todas as cores, usei só amarelinho mesmo e para mim funcionou muito bem, muito melhor do que ter várias cores. Porque às vezes o cérebro começa a confundir, é informação demais, tá? Já tem informação do que você está estudando e ainda tem informação de qual caneta, a cor, não sei o que, isso pode te confundir, tá? Use só amarelinho, é o suficiente. Então é isso, depende da forma que você tem aprendizado. Pode ser mapa mental, pode ser resumo, pode ser só o grifo, como eu utilizei. Uma forma excelente também de você registrar, de você revisar e consolidar aquilo que você estuda, como eu falei mais cedo, é ensinando.
ensinando alguém. Então, como eu falei lá do exemplo do controle de condicionalidade, conversa com alguém, explica. Não tem ninguém para explicar, ninguém se interessa pelo que eu estou estudando. Abre uma live aqui, grava um vídeo, finge que você está dando aula, para aquilo se registrar, consolidar mais. Ai, desculpa, deu um ruim aqui na garganta. Só um minutinho que eu já vou falar sobre quantas vezes revisar. Sobre quantas vezes revisar. Não digo que tem um número exato, né? Tem que revisar. Vários fica confuso mesmo. Não precisa ser vídeo, você pode gravar ou só fingir que você está explicando para alguém. Nossa. Ai, desculpa, pessoal. A garganta ressecou feio aqui. Tá, vamos lá. Não digo que tem um número ideal de quantidade de revisão que você faz. Mas a gente vai pensar na curva do esquecimento que eu falei. Que foi a técnica que eu usei de revisão. Que se chamam de ciclo de estudos, enfim, curva do esquecimento, etc. Você vai revisar a matéria que você estudou. Toda vez que você estuda, você revisa no dia seguinte. Depois você revisa novamente em 7 dias. Depois você revisa novamente em 30 dias. E depois mantém a revisão de 30 em 30 dias, tá? Mês em mês. Como que eu fazia isso? Eu anotava no agendia, numa agenda, né? O que eu estudei no dia tal. Então, no dia seguinte eu olhava o que eu tinha estudado no dia anterior, olhava o que eu tinha estudado 7 dias antes, o que eu tinha estudado 30 dias antes. E aí você vê como que fica melhor, se você anota na agenda, ou no calendário, o que você tem que estudar no dia tal, enfim, veja como que faz isso. Mas não deixar o seu cérebro passar mais de 30 dias sem revisar a matéria. Então o ideal é isso, 24 horas, 7 dias e 30 dias, tá? Não deixa mais do que isso. E não sei se eu te respondi, Grazi. Se tem mais alguma dúvida, me falem aqui. Eu já vou encerrar a live. Antes de encerrar, eu vou passar uma tarefinha de casa para vocês. A tarefa é o seguinte: se você não tem o hábito de revisar, se você acha que isso é perda de tempo, eu vou te convidar a começar a sua revisão hoje, no máximo amanhã, tá? Então, se você ainda vai estudar hoje, comece a sua revisão hoje. Se você já estudou, comece amanhã. A partir de hoje, você vai começar a incluir a revisão na sua rotina. O que você vai fazer? Você vai começar tirando 10%, mais ou menos 10% do seu tempo de estudo, de 10% a 20%, para manter revisão daquilo que você estudou. Então vamos supor que você estude 1 hora por dia, né? A cada 1 hora de estudo você para assim, a cada 1 hora não, mas você estuda 1 hora, para 5 minutos dessa hora e dá uma olhadinha no que você estudou ontem, tá? Se você não tem anotado aquilo que você estudou uma semana antes, tudo bem, comece de agora, dá uma olhadinha naquilo que você estudou ontem. E amanhã faça isso, né? Dá uma olhadinha naquilo que você estudou hoje e anote aquilo que você estudou todos os dias, para daqui uma semana você revisar novamente, tá? E vai mantendo esse padrão de revisão. Eu quero que você faça esse teste dessas revisões contínuas, constantes, e daqui um mês eu quero que você faça essa análise, tá? Se você lembrar, me mande o que você percebeu, as suas percepções. Mas eu quero que daqui um mês, você, mantendo esses padrões de revisões, você procure olhar e se observar. Tipo, quando você for revisar, aquilo vai estar mais fácil para você ou você ainda está esquecendo muito aquilo que você estudou, tá? Eu quero que você tenha essa autopercepção para você entender como a revisão é importante, como esse padrão vai te ajudar. Agora, uma dica a mais que eu fazia muito quando eu estudava, que eu achava muito gostoso, que eu achava muito importante eu imprimia o conteúdo programático, né? Como eu falei, eu estudava pelo método que minha mãe ensinou, que era estudar item por item, né? Ir lá do primeiro em direção ao último item de estudo do edital.
Fiz diferente em um concurso que eu fiz, depois eu posso falar sobre isso, mas a princípio era isso. Então eu imprimia o conteúdo programático e todos os dias à noite, antes de dormir, eu pegava o conteúdo programático e lia tópico por tópico do que caía na prova. Então até lá, direito constitucional, princípios, direitos fundamentais, enfim, eu lia item por item, porque é como se aquilo ali deixasse a minha mente sempre ligada, sempre ativa naquilo que caiu no edital. Por mais que eu não tivesse tanto domínio da matéria, poxa, isso cai no concurso, e eu resgatava, só de ler o tópico, eu resgatava qualquer coisinha que eu já tinha aprendido, já tinha dominado sobre aquilo. Então é uma estratégia que eu usei, que eu gosto muito, que eu indico, tá? Se depois testem, vejam se isso é legal, mas é um teste mais a longo prazo, né? Então é ali desde que sai o edital até a sua prova, você ter essa intimidade com a matéria, intimidade com o edital, intimidade com aquilo que é cobrado, e deixar aquilo sempre vivo ali na sua mente. Bom, é isso que eu tinha para contribuir com vocês, para dividir, para compartilhar. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham se empolgado aí com poder revisar, né? Lembre-se sempre disso, que não é perda de tempo, pelo contrário, você ganha tempo, tanto de estudo quanto de prova. E qualquer dúvida a mais, né, que eu não tenha respondido, ou alguma coisa que você pode ter ficado confuso aqui, me mande uma mensagem, estou sempre aberta aí a esclarecer, a dividir, compartilhar tudo aquilo que eu já passei, tudo aquilo que eu vejo e observo nas pessoas, tá bom? É isso. Grazi, me manda depois no direct, no Instagram, que a gente conversa, eu tento tirar suas dúvidas. Depois, se as suas dúvidas eu ver que pode ser dúvida de mais pessoas, a gente abre uma nova live sobre isso, sobre revisão, enfim, eu faço um outro vídeo à parte esclarecendo. Mas me manda lá que a gente conversa, tá? É isso, boa noite pra vocês, beijos, espero vocês nas próximas lives. Tchauzinho.